Olá, aqui é o professor Edgar. Nessa videoaula vamos dar continuidade à videoaula anterior, na qual nós vimos como analisar em termos de resposta de frequência versus ganho um amplificador de potência no Proteus Isis. Nessa videoaula vamos ver quais são os procedimentos para a gente calcular a potência que é entregue à carga. O circuito é o mesmo. Eu apliquei na entrada 2.000 mV de pico a pico e a frequência. Então a gente vai discutir o porquê essa frequência de 1 kHz. Então aqui vai ser o nosso ponto inicial de medida. Eu vou explicar isso para vocês. E aqui tem o sinal de saída. E vamos ver aqui o porquê a gente vai utilizar inicialmente a frequência de 1 kHz. O ouvido humano ele é sensível à frequência de 20 Hz a 20 kHz. Abaixo de 20 Hz são os infrassons. O ouvido humano não percebe. Acima de 20 kHz são os ultrassons. O ouvido humano também não percebe. Nos laboratórios, para se chegar a uma medida bem precisa, bem real, do desempenho de um amplificador de potência, utiliza-se então como padrão de inicialização de medidas uma frequência de 1000 Hz, que corresponde, nessa gama de frequência, aos sons médios. Abaixo de 1000 Hz, tende aos sons graves. Acima de 1000 Hz, tende aos sons agudos. O que é importante é verificar a performance em termos de potência para as frequências graves, frequências agudas e as frequências médias. Então, embora nós possamos fazer essa medida com toda a gama de frequência possível e imaginável, eu vou utilizar aqui 3 frequências apenas, que ela serve de padrão para se medir, para se calcular a potência em qualquer outro tipo de frequência. Muito bem, eu vou utilizar a lei de Ohm. Potência igual a tensão vezes corrente. E posso utilizar aqui as variantes das fórmulas. P igual a E ao quadrado sobre R, ou P igual a R vezes I ao quadrado. Eu posso referenciar essa medida como valor máximo, ou seja, valor de pico, ou como valor de pico a pico. Só que, normalmente, converte-se para RMS porque é a potência real de desempenho do amplificador. Então, aqui tem as fórmulas para fazer a conversão. Eu vou ligar o simulador, vamos fazer uma análise do desempenho do amplificador com esse sinal aplicado na entrada. Ou seja, estou utilizando aqui 50% do cursor do potenciômetro. Vamos observar aqui um detalhe. Então, sinal de entrada em amarelo. Então, esse sinal aqui, para mim, ele não é necessário. Ele é desnecessário para fazer qualquer tipo de medida. Então, eu vou eliminar. E eu fiquei aqui com o sinal de saída. Vamos observar um detalhe. Ó. Ele está distorcido. Eu posso fazer a medida com essa condição, porém, não é uma medida real. Então, eu vou procurar fazer o quê? Utilizar sinal sem distorção para fazer o cálculo da medida de potência, de tensão e, consequentemente, calcular a potência. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou diminuindo a amplitude do sinal de entrada. Porque isso aqui é típico de distorção por excesso de amplitude na entrada. Vamos ver aqui se está aceitável. Está bem aceitável. E aqui eu posso, através da calibração do osciloscópio, determinar o valor de pico ou de pico a pico. Vamos aqui para o valor de pico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, algo em torno de 9,6 divisões. Que me dá, vezes 2, 19,2 volts de pico. Muito bem. Então, vocês percebem que dá para fazer o cálculo a partir daqui.
No entanto, eu quero fazer um cálculo mais preciso. Então, o que eu posso fazer? Utilizar recurso da análise gráfica. Eu já postei algumas videoaulas mostrando como que se usa esse recurso. Vamos fazer de novo aqui, sem problema nenhum. Primeira coisa, eu vou desligar o simulador, porque quando eu utilizo o recurso gráfico, eu não preciso do simulador ligado. Então, vamos lá. Clica e desenha aqui um gráfico qualquer tamanho que você quiser. Eu vou arrastar aqui a saída que corresponde à saída de áudio. Então, essa saída é representada aqui por esse símbolo que representa a saída de áudio. Onde ele foi colhido exatamente aqui, ó. Muito bem. Eu vou agora pressionar a tecla de espaço e vamos observar o que acontece aqui embaixo. Então, o que aconteceu aqui? Eu estou com a tela cheia, porque eu preciso fazer o ajuste da base de tempo horizontal. Botão direito, editar propriedades, e aqui, ó. Stop time, eu vou colocar 10 milissegundos, ou seja, quando eu coloco 10 milissegundos aqui, como a frequência é de 1 kHz e o período é 1 milissegundo, então eu vou mostrar aqui no gráfico 10 ciclos. Vamos dar uma olhada, é só clicar OK, temos aqui, ó, 10 ciclos. Botão direito, vou maximizar isso aqui para ter um visual bem legal. E aqui, ó, observe que no começo da análise, ao fim da análise aqui em torno de 10 milissegundos, eu tenho uma diferença de amplitude. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um scroll, correr aqui, ó, é chamado pangraph. Vou correr ele aqui para a direita, ó. Presta atenção aqui, ó. Quando eu perceber que as amplitudes estão equivalentes, então posso parar aqui, ó. Então agora está bem aceitável para fazer a medida. É só fazer isso aqui, ó. Clicar aqui e fazer uma leitura aqui, ó. 19,2 volts de pico. É aquilo que nós medimos no osciloscópio. 19,2 volts de pico. A partir daqui, então, podemos ir para uma folha e fazer o cálculo. Aqui, ó, eu simplesmente copiei aquela fórmula que eu havia mostrado para vocês, né, para a gente não se perder nos cálculos. Vamos fazer uma referência ao valor máximo ou valor de pico. Então, nós encontramos 19,2, vamos elevar ao quadrado e vamos fazer os cálculos necessários. Temos aqui, então, os cálculos. 46,8 watts de pico. Vou fazer a conversão para watts em RMS, ou seja, potência em RMS. Dá 32,58 watts. Muito bem. Então, esta medida aqui refere-se à frequência de 1 kHz. Vamos ver o que acontece com a frequência de 100 Hz. Aqui é só fazer a modificação. Vou colocar aqui 100 Hz. Pouco acima, né, da frequência mínima dos graves, que é, no caso, 20 Hz. Então, eu vou colocar 100 Hz. Vamos dar um OK. Pressionar a tecla de espaço. E aqui eu vou ter que fazer o ajuste da base de tempo. 100 milissegundos. Vamos dar OK. Maximizar. Vamos fazer aqui a mesma coisa. Vamos dar um scroll. Veja bem, eu tenho aqui apenas um ciclo, então eu posso fazer isto aqui agora, ó. Clico aqui, eu tenho os 10 ciclos mostrados no meu gráfico, na tela do meu gráfico. Vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Veja bem, eu estou colocando o ponto de referência para a medida aqui, como posso colocar aqui também, tanto faz. Então, aqui eu tenho 18,6 volts de pico. Vamos, então, partir agora para a folha de cálculo.
18,6. Então, veja bem, aqui é para a frequência de 100 Hz. Temos aqui, então, 30,57 watts RMS. Então, este cálculo que nós fizemos é para a frequência de 100 Hz. Muito bem, vamos ver o que acontece em 10 kHz. Então, é só fazer a modificação. 10 kHz. Vamos dar um OK. Vamos aqui apertar a tecla de espaço e vamos observar que eu vou ter que mexer, né, fazer uma configuração, reconfigurar a base de tempo horizontal. E aqui então 1 milissegundo, vou dar um OK, maximizar, fazer a mesma coisa aqui. E agora vamos fazer a medida. 12,6 volts de pico. E vamos então para a folha do cálculo. 12,6. E aqui nós temos então a potência desenvolvida na carga para uma frequência de 10 kHz. Bom, o que é interessante a gente observar aqui? Veja bem, eu utilizei as medidas para essas três frequências a partir de uma frequência base de 1000 Hz, que normalmente é utilizada em laboratório. Aí depois em 100 Hz, observe-se que houve uma pequena queda de potência imperceptível. E ela mais acentuada na frequência mais aguda. A partir daqui, então, eu posso utilizar outras frequências para fazer uma comparação em relação à frequência de 1000 Hz ou 1 kHz. Muito bem, aí fica a pergunta. Como é que fica a reprodução dessas frequências de 20 a 20 kHz? Daí, então, é importante utilizar um pré-amplificador. Então, observa-se aqui, ó, que eu tenho uma atenuação das frequências agudas. Então, no pré-amplificador, eu faço o quê? Um reforço dessas frequências para dar uma equalizada de potência em toda a minha gama de frequência. Para finalizar essa videoaula, vamos ver o que acontece quando eu utilizo o limiar, né, da minha frequência audível. Então vamos ajustar aqui. O limiar seria então 20 Hz. Dá um OK. E aqui temos que ajustar a base de tempo. Eu ajustei aqui para 500 milissegundos, ou seja, meio segundo, e vamos aqui então fazer uma análise. (10,6). E dirigindo-se à folha de cálculo, aqui então no limiar temos 9,93 watts RMS. Vamos lá então. 10,6. Vamos elevar ao quadrado. Vamos dividir isso aqui por 8. E vamos multiplicar por 9,93 watts. Muito bem. E o limite? Então, o limite é 20 kHz. Vamos então ver como é que se comporta em 20 kHz. Vamos ajustar aqui então para 20 kHz. Vamos dar um OK. Apertando a barra de espaço. E aqui vamos ter que reajustar a
base de tempo horizontal, porque agora estamos trabalhando com uma frequência de 20 kHz. Ajustando então para 500 microsegundos, temos essa forma de onda. Fazer a mesma coisa aqui. E vamos agora fazer a medida. Então, agora em 20 kHz, eu tenho 7,61 volts de pico. Então, vamos lá para a folha de cálculo. Temos aqui, então, cálculo da potência em RMS para o limite da audição 20 kHz. Então, 7,61. Vamos elevar ao quadrado, vamos dividir por 8 e vamos multiplicar por 0,707. Que me dá então aqui 5,12 watts RMS. Muito bem. A partir dessas medidas aqui, principalmente dessas três, eu posso elaborar um gráfico. É evidente que se eu colocar essas duas medidas aqui, o meu gráfico fica mais completo. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Este aqui é um gráfico padrão. Então, vamos observar aqui. Frequência de 1 kHz. Frequência de 100 Hz. Então, veja bem, estão muito próximas. O que vai acontecer? Quando a frequência cai, por exemplo, para um limiar 20 Hz, então o que acontece aqui? Ó? Veja bem que diminui bastante a potência. 20 kHz, ó, diminui muito a potência. Então veja bem aqui, ó, em 10 kHz, eu tenho aqui alguma coisa em torno de 14,3 watts RMS. Então isso aqui é um gráfico mais ou menos padronizado, mas é evidentemente que dependendo dos valores de sinais que são aplicados na entrada do amplificador, impedância de carga, etc., esse aspecto da curva tende a se modificar. Então aí o desafio que eu faço para vocês é o seguinte: tentem fazer medidas com cargas diferentes, né, impedâncias diferentes, por exemplo, 4 ohms, e analisar também amplitudes diferentes. Ok, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!